Olá, queridos, bom dia. Como vocês estão hoje? Quero convidar vocês a estudarem mais um salmo da Palavra de Deus comigo. Hoje um salmo de número 140, que eu chamei de um pedido de preservação. Nesse salmo, Davi, ele demonstra que sofreu uma grande e amarga perseguição por parte dos infiéis dentro de Israel. E por causa disso ele escreve então essa lamentação. Esse salmo está ligado aos 3 próximos salmos, é bem parecido, né? A linguagem usada nesse salmo e a dos próximos 3 salmos tem formas e padrões de pensamento bem parecidos. Vocês vão ver enquanto a gente desenvolver os próximos também. Então, esse salmo pode refletir, os estudiosos pensam que esse salmo reflete uma luta entre partidos dentro de Israel. Embora esses grupos não possam ser nomeados, né, na história, não tem registro disso. Para entender melhor esse salmo, eu, como faço de costume, dividi em 3 partes. É um salmo curto, de 13 versículos, e as 3 partes são, primeiro, um apelo por ajuda, nos versos 1 a 8, depois um desejo de vingança, nos versos 9 a 11, e por fim uma declaração de confiança. Mas antes da gente estudar cada um desses pontos, vamos orar, vamos pedir para que Deus nos conduza nessa meditação. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã que o Senhor nos dá, te louvamos pela sua palavra, pelas suas bênçãos que se renovam a cada manhã, e queremos nos colocar diante do Senhor e diante da tua palavra agora, para aprender um pouco mais dos seus planos para a nossa vida. Essa é a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Ok, então a primeira porção aqui do Salmo, nós temos um apelo por ajuda. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O salmista começa dizendo, Davi começa dizendo: livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. Repare nos verbos, né? Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Eles aguçam a língua como a serpente. Sobre os lábios eles têm veneno de áspide. Verso 4. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento. Mais uma vez, quase que uma repetição do primeiro versículo. Os quais, esses homens, se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, versículo 6, Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. E verso 8, Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue, que tenha sucesso o seu mau propósito. Até aqui, né, a palavra de Deus, nesse pedido de ajuda de Davi. Livra-me, Senhor, ele começa dizendo. Então tem essas 3 estrofes, né? Versos 1 a 3, versos 4 e 5 e versos 6 a 8. O salmista então faz esse apelo pedindo o auxílio divino. Mais uma vez, né, a gente tem os verbos. Versículo 1, livra-me e guarda-me. No versículo 4, a gente tem guarda-me e preserva-me. No versículo 6, a gente tem acode-me. No verso 8, não concedas aos ímpios os seus desejos e nem os seus maus propósitos. Davi usa palavras bem enfáticas para ressaltar o seu temor e a necessidade da intervenção de Deus nesses desafios que ele enfrenta. Apesar dos pedidos de socorro estarem aqui no singular, ao ler o salmo todo, nós percebemos que toda a nação passava por uma provação. O povo de Deus. As armadilhas,
cordas, redes e ciladas, que ele cita aqui, né, que os inimigos armaram contra Davi, devem ser provavelmente interpretadas como, num sentido figurado, né? Porque Davi percebe essa perseguição, essas armadilhas e ciladas que os seus inimigos fazem contra ele. O ponto é que Davi se vê diante do inimigo e, reconhecendo isso, o que ele faz? Ele clama por socorro a Deus. Aplicando para nós, né? Nós podemos pensar quem em nosso dia a dia, né, tem nos armado ciladas. Quem são os inimigos que eu e você temos que enfrentar nos nossos dias? Queridos, é verdade que nós não vivemos, né, num contexto de guerra como vivia o povo judeu, mas nós podemos dizer que temos inimigos que enfrentamos todos os dias, não é mesmo? Homens violentos, pessoas desonestas, gente que quer o nosso mal, seja no trabalho, seja na vizinhança ou em outros ambientes. Existe gente assim que quer o nosso mal. Algumas vezes, em determinados contextos, nós sentimos realmente essa verdadeira oposição. E nesses momentos, queridos, nós precisamos aprender uma lição com Davi e fazer como ele fez: clamar a Deus por socorro. Você tem esse hábito? Você tem essa liberdade, essa intimidade com Deus como tinha Davi? Você tem facilidade em abrir o seu coração e clamar a Deus e logo em seguida descansar no seu cuidado protetor? Essa é a primeira parte desse salmo, um pedido de ajuda. Na segunda parte do texto, versos 9 a 11, nós temos um desejo de vingança por parte de Davi. Mas a palavra de Deus em Romanos diz que a vingança pertence ao Senhor. Romanos 12:19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Também em Tiago capítulo 1, versículo 20, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Davi sabia disso, e por isso mesmo ele continua demonstrando a sua dependência de Deus. Veja comigo, né? Versos 9 a 11 dizem assim: Davi pede para o Senhor: recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Davi não pede por um alívio momentâneo, Davi não pede por uma leve disciplina. Davi pede uma pena capital para os seus inimigos. Recaia sobre eles, a cabeça deles, a maldade que eles mesmos proferiram. Então aqui a gente consegue enxergar na situação de Davi, na vida de Davi, uma amargura contra os seus inimigos. Mesmo falando em linguagem figurada, quando ele lista os seus desejos com relação aos seus inimigos, fica claro que ele deseja que todos os planos malignos deles se voltem contra eles mesmos. Ele parece não se satisfazer com nada menos do que a completa destruição dos seus opositores. Queridos, ao longo dos Salmos, nós temos visto, muitas vezes esses pedidos de justiça por parte de Davi e outros autores dos Salmos, orações imprecatórias, orações que pedem condenação contra os seus inimigos. Sem dúvida, ainda nos dias de hoje, existe um espaço
para uma indignação santa, uma revolta contra o mal e um clamor pela justiça de Deus em algumas situações, né, que são legítimas diante do nosso Deus. Mas, por outro lado, também nós precisamos exercitar a graça e o perdão. É o mesmo perdão que nos alcançou, a mesma graça que nos alcançou, que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Nós deveríamos também estar prontos para estender ao nosso próximo. Nós temos que lembrar que o homem sem Cristo, ele faz o mal sem às vezes nem considerar que as suas ações estão prejudicando o próximo por causa disso. As suas atitudes, né? Eles não entendem que isso prejudica o próximo. Algumas vezes, né? Mas pensando nisso, né, muitas vezes essas pessoas deveriam ser alvo da nossa piedade, da nossa misericórdia, do nosso perdão e da nossa oração. Ah, mas como é difícil a gente reagir assim, não é mesmo? Como você tem reagido àquelas pessoas que têm feito mal contra você? Você se apressa em se vingar? Você clama sempre pela vingança do Senhor? Não é? Ou você, às vezes, né, consegue sentir misericórdia, colocar na conta de Deus, eu costumo dizer, né, e perdoar, descansar na vontade soberana de Deus. Essa é a segunda parte desse salmo. Na última parte desse salmo nós temos então uma declaração de confiança da parte de Davi. Davi diz nos versos 12 e 13: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido, diz Davi. Davi está convencido de que o justo, em contraste com o ímpio, o justo terá motivos de alegria. Davi enxerga Deus como aquele que traz justiça para os oprimidos, como ele está se sentindo naquele momento. Com isso, Davi, então, promete render graças ao nome do Senhor, enquanto ele desfruta da sua presença, de intimidade com Deus. Não é maravilhoso isso, queridos? Confiar em Deus a ponto de descansar nele e declarar essa gratidão e essa confiança no seu cuidado, ter essa certeza no nosso dia a dia, demonstrar essa confiança de quem está na presença do Senhor o tempo todo e por isso não precisa temer a ação do inimigo. Isso acontece com você? Você sente a presença de Deus no seu dia a dia? Queridos, com isso, Davi, ele termina o salmo com esse grande encorajamento. Eu não sei se você se sente assim, mas para mim é muito reconfortante lembrar, né, relembrar e vivenciar a verdade de que nós servimos um Deus que é justo, um Deus que é amoroso, um Deus que é protetor. Por isso, eu quero sugerir que a gente termine, né, nossa mensagem hoje, nosso tempo de hoje de meditação, orando mais uma vez, né, e agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo isso que nós podemos aprender com o rei Davi nessa manhã. Vamos agradecer ao nosso Deus orando mais uma vez. Pai de amor, nós queremos agradecer nessa manhã mais uma vez pelo teu cuidado protetor. Queremos, Senhor, reafirmar esse pedido de auxílio. Nós reconhecemos que precisamos da sua ajuda durante o dia, durante a nossa semana. Nós, às vezes, temos um sentimento de nos vingar, de querer
uma retribuição àqueles que nos fazem mal. Mas nos ajude, Senhor, a lembrar da Tua graça, da Tua misericórdia que um dia nos alcançou. Nos ajude, Pai, a estender perdão, a vivermos vidas mais tranquilas, né? Sem rixas, né? Sem brigas, mas nos ajuda a viver na Tua paz. E a fazermos como Davi, vivermos na Tua presença, alegres, confiantes de que o Senhor cuida da causa do oprimido, da causa do necessitado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar desse relacionamento com o Senhor, baseados no sangue de Cristo, na vida de Cristo, Ele que se entregou por nós naquela cruz. Dá-nos, Senhor, um dia na Tua presença e nos faz, Senhor, glorificar o Teu nome em tudo que fizermos ao longo do dia. Essa é a minha oração, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos, e nos vemos no final de semana. Um grande abraço.